E o Flamengo recebeu uma grande notícia que animou bastante os torcedores rubro-negros. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Carlo Ancelotti, técnico da seleção, que tem fala polêmica e que revoltou tanto o Felipe Luiz quanto a torcida rubro-negra. E vou falar também da diretoria que prioriza o Aeroflá e planeja voltar ao Rio de Janeiro antes de Lima. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo, porque eu vou repassar tudo sobre o nosso Mengão para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar que o Flamengo recebeu uma maravilhosa notícia e que animou até os torcedores rubro-negros, mas antes, galera, eu queria aproveitar esse momento especial e convocar a nação rubro-negra para apertar nesse botão. Já aperta aí o botão, já se inscreve no canal. E se vocês se inscreveram no canal, galera, ative o sino de notificação também, porque é bastante importante, até porque estamos com a meta de chegar aos 1000 inscritos antes do final do ano. E nesse exato momento, galera, restam menos de 40 inscritos pra gente bater essa meta top. Ou seja, eu conto com todos vocês pra dessa ajuda e dessa moral. Pronto, rapaziada? Agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje, nesta terça-feira, trazendo essa informação que é bastante importante para nós torcedores rubro-negros. O que acontece é o seguinte, galera, o técnico Felipe Luiz, junto com a diretoria rubro-negra, recebeu uma maravilhosa notícia que animou até os torcedores rubro-negros. Mas vem comigo, porque eu vou repassar os detalhes dessa informação, é claro, para todos vocês. Bora lá! O Flamengo recebeu uma grande notícia nessa segunda-feira e isso tem a ver com a próxima data FIFA. O Mengão, que corre atrás dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, não perderá um de seus principais atletas. Isso em um dos momentos em que ele será mais do que necessário para o Mengão. Mas não para por aqui não, rapaziada. A informação apenas continua. Bora lá. Trata-se de Eric Pulgar, que não foi convocado pelo Chile para a data FIFA, rapaziada. E desta forma poderá contar com seu volante em um dos momentos em que ele será mais do que necessário, principalmente após as lesões de Jorginho e Jorge Carrascal, que deixam o meio-campo do Mengão mais do que esfacelado para o resto do ano. O volante do Flamengo não perderá jogos, de modo que estará à disposição do técnico Felipe Luiz para o restante da atual temporada. Por não ser convocado, Pulgar estará pronto para a disputa e ser titular nos jogos diante do Sport e no jogo diante do Fluminense, no clássico, né, rapaziada? Ou seja, informação que eu trago para vocês é que o volante Eric Pulgar não foi convocado pela sua seleção do Chile, rapaziada. Com isso, o técnico Felipe Luiz poderá contar com o Eric Pulgar pro restante da temporada, rapaziada. É o que eu falo pra vocês, galera. Eu gosto quando os jogadores do Flamengo não são convocados. Por quê, rapaziada? Vão defender o Flamengo porque nesse exato momento o Flamengo briga pelo Brasileirão ali junto com o Palmeiras e briga também pela final da Libertadores, rapaziada, pelo título da Libertadores. Ou seja, o Flamengo precisa de seus jogadores inteiros. O Flamengo precisa que os seus jogadores não sejam convocados, porque quem paga o salário dos jogadores é o Flamengo, rapaziada. E é o que eu falo pra vocês, que quando os jogadores são convocados, a probabilidade deles se machucarem aumenta ainda mais. E eu não gosto, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e já que eu tô falando de convocação, já que eu tô falando de jogadores do Flamengo que são convocados, rapaziada, deixa eu falar agora de Carlo Ancelotti, porque ele teve uma convocação ontem, galera, e ele falou ali, ele teve uma fala bastante polêmica, que simplesmente revoltou tanto o técnico Felipe Luiz quanto a torcida rubro-negra, rapaziada. Foi impressionante, eu falo pra vocês que foi impressionante o que o Carlo Ancelotti falou. Bora lá, galera, conferir, dá uma olhada. Absurdo, enquanto os clubes pagam o salário dos jogadores, contratam e tudo mais, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ao ser perguntado sobre convocar os jogadores do Flamengo e Palmeiras,
diz que a seleção é a prioridade. Ancelotti foi mal demais nesse posicionamento. Ou seja, né, rapaziada, olha só o que ele falou. Dá uma olhada. Abre aspas para Carlo Ancelotti. Nós reconhecemos o calendário. Mas a prioridade é a seleção brasileira. Convoquei os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira. É inacreditável que ele falou que a prioridade dos jogadores é a seleção brasileira, rapaziada. Já pensou? Prioridade a prioridade aqui de Danilo é a seleção brasileira. Aonde que a seleção brasileira paga o salário do jogador, rapaziada? Da onde que a seleção brasileira arca ali quando os jogadores se lesionam, rapaziada? Não existe isso, galera. Ou seja, a prioridade, rapaziada, do jogador tinha que ser o clube, porém, a CBF, rapaziada, ela colocou ali uma regra de que quando a seleção brasileira chamar, não tem o que o clube fazer, rapaziada. É inacreditável, porque é o que eu falo pra vocês. O Flamengo hoje disputa o Brasileirão, o Flamengo hoje disputa a final da Libertadores. E é claro, rapaziada, quando tem jogadores do clube ali que são convocados, automaticamente eles vão se desgastar e automaticamente eles ficam com um risco maior de ser lesionados, rapaziada. Porém, entretanto, o Carlo Ancelotti fala que a prioridade de todo jogador é sua seleção, rapaziada. É inacreditável, mas o Carlo Ancelotti falou isso e pra mim, rapaziada, eu gosto muito ali do Carlo Ancelotti, mas pra mim ele deu uma bobeira. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, da diretoria rubro-negra, porque a diretoria do Flamengo, galera, prioriza o Aeroflá antes de viajar para a final da Libertadores, rapaziada. Olha só nos detalhes dessa informação que eu apurei para vocês, dá uma olhada. Tradição antes das finais e jogos importantes chamados de Aeroflá virou prioridade para o Flamengo. Antes da viagem para Lima, no Peru, onde ocorrerá a decisão da Copa Libertadores contra o Palmeiras no dia 29 de novembro, o rubro-negro enfrentará o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro, antes de seguir para a capital peruana, rapaziada. O clube retornará ao Rio de Janeiro após a partida contra o Atlético Mineiro. Mas não para por aqui não, galera, ó, só continua, bora lá. A ideia é realizar um treino na parte da manhã do dia 26 no Ninho do Urubu e viajar para Lima na parte da tarde após passar pelo Aeroflá. A chegada, né, rapaziada, a chegada ao Peru acontecerá à noite, ou seja, a informação que eu tenho para passar para vocês aqui, diretoria do Flamengo já planeja lá de Belo Horizonte, quando enfrenta o Atlético Mineiro, de lá, rapaziada, o Flamengo voltará para o Rio de Janeiro e a torcida do Flamengo vai fazer um Aeroflá simplesmente maior do que fez em 2019, quando ganhou do River Plate, rapaziada. Já é tradição isso no Flamengo e pode esperar um Aeroflá maior do Brasil, que vai motivar os jogadores do Flamengo rumo ao título da Libertadores contra o Palmeiras, rapaziada. Mudando de assunto, e já que eu tô falando, já que eu tô no clima de final de Libertadores, deixa eu passar essa informação que é bastante importante para nós torcedores rubro-negros. O que acontece é o seguinte, galera, ó, tinha saído a informação de que o Flamengo iria jogar com o uniforme branco, o mesmo uniforme que o Flamengo perdeu para o Palmeiras na final de 2021 na Libertadores, rapaziada, e eu vi bastante torcedor do Flamengo dizendo que não queria que o Flamengo jogasse com uniforme branco. Porém, entretanto, rapaziada, eu falo pra vocês que o Flamengo não vai jogar com uniforme branco na final da Libertadores contra o Palmeiras. O Flamengo vai com o seu uniforme principal, rapaziada, que é o preto, galera. Olha só. Uniformes definidos de Palmeiras e Flamengo para a final da Libertadores. O Flamengo jogará de camisa rubro-negra, short preto e meião rubro-negro, rapaziada, com a grande maioria dos torcedores gostam. Ou seja, né, rapaziada, para o alívio dos torcedores rubro-negros, o Mengão não vai jogar com esse uniforme aqui, rapaziada, vai jogar com seu uniforme principal, que foi o uniforme ali que o Flamengo ganhou do River Plate. Bora, Mengão, para a final da Libertadores e ser campeão. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de Flamengo, já que eu tô falando, né, rapaziada, de convocações, ontem eu falei pra vocês que o Danilo e o lateral Alexandre iriam ser convocados, e foram convocados, né, rapaziada, e com isso, Carrascal, que está lesionado, também foi convocado, e Gonzalo Plata foi convocado, rapaziada. Olha só,
com as seleções brasileiras, e colombiana e equatoriana já convocados, o Flamengo até o momento terá 4 desfalques para a partida contra o Sport por convocação. É o que eu falo pra vocês, rapaziada, não tem condição. Bora lá. Vale lembrar que a seleção uruguaia de Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Vinha não divulga a lista de relacionados de forma prévia, somente comunicando os jogadores e os clubes. A tendência é que o Flamengo tenha esses desfalques tanto para o jogo contra o Sport quanto para o jogo contra o Fluminense, que será no dia 19, um dia após jogos das seleções. Ou seja, né, rapaziada, a informação que eu tenho para passar para vocês é que já foram Danilo, já foi Alexandro, já foram Carrascal, que foi convocado agora, já foi Gonzalo Plata, pode ser o Arrascaeta, pode ser o Vinha, pode ser o De La Cruz e pode ser o Guilherme Varela, rapaziada, que vai desfalcar nos jogos contra o Sport e no clássico ali contra o Fluminense, porque querendo ou não, é um clássico e é bastante difícil. É o que eu falo pra vocês, rapaziada, quando tem jogadores convocados, eu não gosto, galera. Mudando de assunto, rapaziada, ó, e deixa eu passar essa informação que é bastante importante e que quando eu vi essa informação, rapaziada, eu confesso pra vocês que eu dei bastante risadas. É porque, galera, o Racing foi punido, galera, por aquele jogo no El Cilindro contra o Flamengo na semifinal da Libertadores, rapaziada. Olha só. O Racing foi punido pelas ações no El Cilindro em confronto contra o Flamengo na Libertadores. A festa do time, que pouco adiantou no placar que terminou colocando o rubro-negro na final, ocasionará num problema para o time argentino. Foguetes, bombas e sinalizadores, rapaziada, atrasaram o início do jogo, além de quebrarem regras da AFA, rapaziada, Conmebol, da FIFA Conmebol, ou seja, da FIFA Conmebol não, da AFA Conmebol, né, rapaziada? A informação é de que o Racing foi punido, rapaziada, e se eu não me engano, eles vão pegar ali 6 jogos, né, rapaziada, de punição, sem torcedores, e depois que os torcedores do Racing voltar, não pode utilizar sinalizadores, não pode utilizar faixas, não pode utilizar ali bastante coisa, né, rapaziada? Aí eu me lembrei do que o técnico do Racing falou, que não tinha problema, o Racing ia pagar isso depois, mas que o Racing ia passar para a final da Libertadores. E é o que eu falo para vocês, quem muito fala, nada faz, rapaziada. E daí, galera, ó, Flamengo na final da Libertadores e vai disputar contra o Palmeiras ali, para quem vai ser o tetracampeão, primeiro tetracampeão brasileiro, né, rapaziada? E é claro que ganhe o Flamengo e que seja o campeão, o nosso Mengão. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela ajuda top e aquela força que só vocês sabem dar, rapaziada. Lembrando, todo dia eu tô aqui trazendo informações do nosso Mengão. E se eu fosse você, já se inscreveria para dar essa ajuda top. Valeu!